Antes de começar esse vídeo, eu quero dar um aviso para vocês. Parem de tirar fotografias com a mão no cotovelo. Vamos ao vídeo de hoje. Precisei começar esse vídeo falando sobre isso porque o Brasil é um país onde poucas pessoas têm conhecimento em arte e cultura. Isso faz com que haja um pensamento de manada, fazendo com que todos se comportem da mesma maneira. A maioria não pensa por si só e quando acontece esse tipo de coisa, acaba caindo numa furada. Temos que tomar cuidado quando muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa, porque isso é moda, mas a moda ela tem um período para nascer e morrer. E quando falamos de moda aqui no Brasil, muita gente cria algo que beira o ridículo. E muitas pessoas não percebem porque, como todos estão fazendo, por que eu não faria? Esse pensamento de manada faz com que muitas pessoas vejam alguém postando uma foto com a mão no cotovelo, entre outros comportamentos. Vem alguém e copia. E por todos estarem fazendo, você acha que tem a necessidade de fazer também. E muita gente não percebe de onde isso surgiu e se isso realmente é válido ou não. E quando falamos de fotografia, o que está acontecendo? Eu particularmente comecei a estudá-la em 2007 e comecei a praticá-la um ano depois. Foram meses estudando antes de comprar minha primeira câmera profissional em janeiro de 2008. E nesse período eu vi muita gente entrando e saindo da fotografia. Aquela pessoa que pensa em entrar na fotografia olha muitas fotos no Instagram ou em outra rede social e ela percebe que consegue repetir aquelas fotos bonitas que viu com o seu próprio celular. Fica empolgado e acha que vai fazer um trabalho simples, buscando aprender algumas técnicas e viver de copiar outros fotógrafos profissionais. Mas quando ele começa a colocar isso em prática e lidar com isso no dia a dia, ele percebe que aquele alto investimento que ele fez auxilia ele a desistir. Fora aqueles que ainda persistem tentando conseguir crescer na fotografia apenas copiando e percebe que aquilo ali não é para ele. Muitos fotógrafos, quando começam a praticar a fotografia no dia a dia, ele vai investir um grande custo em equipamento fotográfico. E com o passar dos anos ele vai perceber que aquilo que ele achava simples não era exatamente tão simples assim. E ele vive num ciclo sem fim, sempre dependendo de outros fotógrafos criarem uma fotografia para que ele possa ir lá e copiar, porque ele não tem intelecto suficiente para poder criar, pois a fotografia ela é isso, ela é uma criação artística. E a verdade é que a fotografia não é apenas apertar um botão e seguir técnicas de outros fotógrafos, mas existe muito estudo teórico por trás de cada clique. Inclusive, existe uma frase que dizem que é do Ansel Adams que diz: não fazemos uma foto com uma câmera, mas o ato de fotografar trazemos todos os livros que lemos, os filmes que vimos, as músicas que ouvimos e as pessoas que amamos. Eu nunca encontrei se essa frase é mesmo dele ou não, mas ela é uma grande verdade, porque por trás de cada foto existe muitos livros que você lê. Quando o fotógrafo é um profissional nato, ele não saca uma câmera e fotografa. Por trás de cada clique tem muita coisa teórica que ele estudou para poder executar cada clique. É a mesma coisa que você comparar um médico que vai usar um bisturi para abrir uma pessoa. Não é apenas um corte, houve muito estudo por trás de cada corte que o médico faz antes de fazer uma cirurgia. Inclusive tem um vídeo aqui no canal chamado Perspectiva e Liberdade, que eu falo mais sobre o trabalho do nosso inconsciente desse ato de sacar uma câmera fotográfica e fotografar. Mas hoje, o fotógrafo profissional, ele não fica apenas fotografando ou estudando técnica. Ele passa muito mais tempo analisando o seu acervo fotográfico e estudando outros temas para favorecer o seu trabalho na fotografia, que geralmente esses estudos são envolvidos com a arte ou filosofia. Inclusive você vai ver muito fotógrafo de carreira que são conhecidos dando mais cursos filosóficos do que da área técnica. Vem a ideia do Picasso que diz "roube como artista", mas Picasso ele conhecia muito bem os conceitos de arte, pintura para fazer suas obras, diferente de fotógrafos que não têm muita profundidade no conhecimento teórico. Vou dar um exemplo prático nisso. A icônica fotografia do Steve Jobs, feita por Albert Watson, é uma bela obra de arte.
é uma intensidade aquela fotografia do fundador da Apple, que mostra uma pessoa inovadora com um olhar intenso e profundo, expressando exatamente quem ele é. Só que essa foto ela tem sido muito reproduzida por muitos fotógrafos até hoje. E como virou moda os fotógrafos fazerem fotografia corporativa, muitos têm copiado essa fotografia dele. E o pior, usam a mesma técnica com vários clientes. Se você observar os trabalhos de Albert Watson, ele fez apenas essa fotografia do Steve Jobs nessa posição. Você não vai ver ele reproduzindo a mesma fotografia com outros clientes dele, mas cada fotografia sua você vê uma nova criação. Você percebe que os fotógrafos que fazem isso podem até empolgar os clientes com uma fotografia dessa, mas isso é um plágio. Esse é o termo correto. E por mais que o cliente exija que você faça uma foto assim, esse fotógrafo nem deveria publicar essa foto nas suas redes sociais. Isso demonstra uma péssima direção do fotógrafo. E se você está começando, não tem problema de você copiar essa foto. O problema é você já ter anos de carreira e continuar fazendo essa mesma fotografia. Isso é algo muito comum de acontecer. Demonstra uma falta de conhecimento do fotógrafo que nunca abriu um livro de história da arte ou de algum pintor para estudá-lo. Então, comece abrindo um belo livro de história da arte. Boa parte deles já mostra todo tipo de enquadramento e posição de modelos. Também fala muito da luz que você vai precisar. E a partir desse conhecimento que você vai adquirir, você vai fazer uma fotografia que poderá ser mostrada para sempre, que o cliente não vai passar vergonha daqui a alguns anos. Tem pessoas que escondem fotografias antigas ou até apagam justamente por ser algo que foi um pensamento de manada. Você não vai ver consultores de imagem e moda renomados e fotógrafos com conhecimento em artes fazer uma foto de seu cliente segurando a mão no cotovelo ou de braços cruzados, imitando o Steve Jobs. As fotos de Albert Watson não tem um cenário todo produzido, mas é apenas um fundo branco que me lembra muito o trabalho do fotógrafo Platoon e Richard Avedon. Você não precisa de um cenário todo incrementado, mas você precisa ser criativo no simples. Antes da fotografia, um pintor não tinha apenas que saber desenhar uma pessoa, mas ele tinha que entender muito bem todas as regras para fazer um retrato harmonioso que fique marcado na história. Se você for ver a arte atual, ela está horrível. As exposições estão cada vez mais tristes. A arte tenta buscar sentido aonde não tem. Toda obra de arte, ela tem que ter forma. Algo que ela se perdeu com o passar do tempo. E é engraçado ver como a mídia tenta emplacar essa baixa cultura como se fosse uma alta cultura. Não é à toa que existe um grande emburrecimento intelectual da nossa sociedade atual. Antes de começar a falar de fotografia, eu repito algo que eu sempre falei em vídeos anteriores: o significado de imagem. E eu preciso deixar claro que é óbvio porque é comum ser esquecido. Uma imagem vai ser sempre uma representação de algo. Se ela é uma representação, ela te representa. É como se uma imagem tivesse, na verdade, uma função de uma embaixada ou uma diplomacia. Um embaixador ele representa um país ou o presidente em um outro local. Eles tomam muito cuidado com o que falam para não trazer um conflito diplomático. Por isso, muito cuidado com aquilo que vai te representar, porque pode passar um ruído na mensagem. Da mesma forma que um advogado que vai representar um cliente. Se você não souber escolher muito bem o seu advogado que vai te representar na frente de um juiz, ele pode prejudicar a sua causa. É muito difícil você ver advogados se comportando de uma maneira que não saia daquela liturgia ou do rito que não seja jurídico, justamente para não prejudicar o seu cliente. Se uma imagem é uma representação sua, ela está demonstrando quem você é. Por mais que a intenção não seja, ela vai te representar. Por esse motivo, muitas das vezes eu sou crítico a alguns fotojornalistas que fazem umas fotografias com a intenção de denegrir a imagem daquela pessoa retratada. Mas também não é muito diferente de jornalistas que escrevem uma matéria justamente para fazer o mesmo, só que através da escrita. Então, as fotos que você publica nas suas redes sociais para te representar, como no seu LinkedIn, no seu currículo, no site da sua empresa, ela será uma representação sua. E por trás de toda imagem e até o seu próprio comportamento existem inúmeros simbolismos. Simbolismo vem de símbolo, que também tem um significado de representação. Na fotografia podem existir símbolos
que têm significados que representam o comportamento seus. As cores também vão te representar, dependendo da cor da roupa que você escolher, da cor do batom que você vai usar ou do fundo da imagem, isso muda completamente a forma como aquela pessoa lá no RH vai olhar você numa entrevista de emprego ou alguém que vai olhar o site da sua empresa. As empresas de RH, por exemplo, observam o comportamento dos futuros funcionários durante a entrevista para saber se você se adequa ou não ao cargo que irá exercer. Por exemplo, jovens que mal saíram da escola têm pouca experiência no mercado, costumam tirar fotos muito sérios, de braços cruzados, que podem representar arrogância e imaturidade. É claro que imaturidade é comum em jovens, ainda mais na geração atual que tem demorado mais para amadurecerem. E esse tema de maturidade, eu acho que não acredito que não vai ser um tema que eu vá fazer vídeos aqui no canal, mas lá no meu Instagram eu tenho um post que eu falo exatamente sobre imaturidade. Dê uma olhada lá. A roupa que você vai escolher para ser retratado também é muito importante na hora de você escolher. O consultor de moda masculina Alexandre Taleb, ele tem uma frase bem legal que ele diz: a roupa que eu visto tem o poder de estabelecer o seu julgamento sobre mim. Você pode ter ótimos argumentos para quebrar esse contexto, querer quebrar padrões, mas a forma como você se veste, as pessoas vão te julgar. E é claro, se você está vendo esse vídeo e pensa que isso é errado, observe que na hora que você for buscar um emprego, você está pensando em si ou na empresa? E eu quero falar algo curioso. Eu já trabalhei em empresas que diziam que eram inclusivas, que diziam não ligar como você se veste, seja quem você é. Mas isso era curioso porque você só via na área operacional. Mas quando você planeja subir de cargo, você vai ter que se adaptar aos padrões da empresa. Pode existir empresas, mas eu não conheço que tenha cargos altos que a pessoa possa se vestir de qualquer maneira e se comportar também de qualquer jeito. Você vai ver que sempre, lá nos cargos de gerência, diretoria e presidência, eles seguem o mesmo padrão. Homens usando o famoso terno e as mulheres aquelas roupas mais sociais. Pode existir empresas que quebram esses padrões? Claro, mas não são muitas e eu não conheço. Mas acredite, numa reunião de investidores, as empresas vão querer que todos os funcionários que vão fazer parte daquela reunião estejam de roupa social. O mesmo acontece em feiras, exposições. O que pode acontecer nesses eventos é a pessoa vestir uma blusa da empresa. Inclusive tem uma cena bem curiosa no filme que conta a história do Steve Jobs, que ele vai em um banco e ele diz que ele odeia ter que puxar saco de gerente para conseguir empréstimo. E também vestir terno e gravata. Em um outro momento, ele vai expor o computador da Apple em uma feira e ele vai de terno e gravata. Tem um vídeo dele na sua primeira entrevista, ele até fala: nossa, quanto eu estou nervoso. E lá está ele de terno e gravata. Apesar dele não gostar de se vestir dessa forma, ele só mudou o seu padrão quando a empresa já estava bem consolidada. Mas eu não vim falar de roupa. Tem vários consultores que podem te ajudar nisso. A dica que eu te dou é: sempre busque utilizar algo mais neutro, sem estampa, porque a roupa é um acessório que vai falar muito de você. Então, essa introdução é para nós falarmos que a ideia do vídeo de hoje é nós analisarmos 5 empresas que eu escolhi para ver as fotografias corporativas que tem dentro do site delas, porque é através disso que você vai entender como é a cultura dessa empresa. Quem sabe pode até ser você esteja procurando emprego. E eu sei que existem poucas empresas que realmente não seguem os padrões sociais, mas são poucas. Então, vamos lá analisar essas empresas? Bom, vamos lá. É por esse motivo que hoje eu trouxe o notebook, porque nós vamos abrir as fotografias que estão dentro desses sites para nós podermos fazer uma boa análise. A primeira empresa que a gente vai analisar é a Vivara, porque a Vivara é uma joalheria, então nós acreditamos que por ser uma joalheria, ser uma coisa mais refinada, então eles vão tomar mais cuidado, vão contratar uma equipe de marketing, de relações públicas que vai poder fazer um bom trabalho. Mas o que eu percebi foram algumas falhas nessas fotografias. Primeiro, quando a gente entra aqui nessa parte de diretoria, conselhos e comitês, você vai ver aqui o pessoal que faz parte, né, do conselho da Vivara. E eu percebi que a fotografia do presidente, que é esse João Cox, essa outra pessoa que faz parte do corpo, que é Ana Andréa, e esse Fábio, são 3 fotografias que foram tiradas no mesmo lugar. Ou seja, dá para perceber que falaram: olha, a gente vai fazer as fotos dos novos membros, por favor, vamos lá fazer as fotos. Parece que eles fizeram as fotos em sequência e foram embora.
não foi uma fotografia feita com calma, não foi uma fotografia feita estudada, ou seja, foi só uma fotografia para fazer e dizer, olha, fizemos a foto e vamos colocar no site. E aí é isso que dá o erro, porque a fotografia do presidente, em primeiro lugar, ela é uma fotografia que está completamente embaçada. O grande erro que ele cometeu ele está usando um Apple Watch. A Vivara não vende Apple Watch, se eu não me engano eles têm pulseira para Apple Watch. Ele deveria estar, como presidente da empresa, está usando um relógio da Vivara, mas ele está usando um relógio de outra marca. Então, isso foi um erro de falha de comunicação, ou seja, quando as coisas são feitas na pressa, esse tipo de erro acontece. Eu estou falando aqui com todo respeito, tá? Não me crucifique. Mas eu acredito que essa fotografia, a expressão facial dele não ficou legal, ele tá com o rosto virado, parecia que ele, olha, bora tirar logo essa foto para ir embora. E eu percebi isso também porque como eu baixei essas fotos, deu para ver o horário que foi tirado as fotos, ou seja, em 20 minutos o fotógrafo fez as fotos desses 3 membros. E isso está errado. Um ensaio fotográfico não pode ser feito em meia hora de 3 pessoas, menos de 10 minutos cada uma. E justamente é por causa disso que acontece esse tipo de erro. Eu também não sei o que o Alexandre Taleb falaria de ele também estar usando o Apple Watch com uma pulseira de silicone, porque tem tantas pulseiras bonitas, apesar de eu não estar com o meu, mas eu uso uma pulseira de couro. Outra coisa é que ele também não está relaxado na foto. Vamos para Ana. Isso aqui foi uma direção que provavelmente deram para ele falar, mexe o braço e tal, para fazer a foto. Ela tá totalmente dura, tá assim, tensa, né? Ou seja, eu não sei o que pode estar acontecendo nesse dia de trabalho, mas não ficou também muito legal a fotografia dela. O cabelo dela também não tá legal. Nessa fotografia parece que ela não se preparou para isso, né? Foi provavelmente um dia muito corrido para ela. E essa posição dos braços dela também não ficou legal. Apareceu um pouco da papada aqui do braço dela. Não sei se as joias que ela está usando fazem parte da Vivara, mas você vê que também é no mesmo lugar que foi feita a foto do presidente. Esse outro membro, que é o Fábio, também tá com a foto desfocada, não tá legal, gente, não façam foto de braços cruzados. Fotografia corporativa não se faz fotos de braços cruzados. O terno dele tá bem bonito, eu achei bem legal o terno que ele tá usando, mas também vê que ele não tá muito bem relaxado para fazer essa foto. Como eu falei, eles 3 estão tensos, assim, eu acho que foi um dia a dia de trabalho que a pessoa não tá relaxada. Isso tudo reflete na forma como a pessoa vai ser retratada, mas não façam fotografias de braços cruzados. Alguns técnicos nessa área de RH, né, especialistas na área de RH, dizem que cruzar os braços numa entrevista de emprego é dizer que você não vai ser contratado. Vamos ver agora a fotografia dessa moça chamada Mariana, que faz parte do membro. Ela tá de braços cruzados também. Você vê que não é natural a forma como tá os braços cruzados dela. Eu acho que se cortasse os braços dela e mostrasse só daqui para cima, ia ficar muito melhor essa fotografia. Você vê também que a iluminação não tá boa dessa foto. O balanço de branco tá totalmente errado. É uma foto que tá meio descolorida, tá meio esquisita a cor da fotografia, mas eu acho que para melhorar eu tiraria os braços dela, deixaria só daqui para cima, que ficaria bem legal e bem natural a foto dela. A Tarsila é uma fotografia que eu gostei bastante da Vivara, de todas elas foi a melhor. Apesar de ela estar com os braços um pouco cruzados, ela está com o braço bem pleno assim, ela se apoiou acho que numa mesa. O fotógrafo fez essa foto, parecia saber o que estava fazendo, eu acho que ela pagou esse ensaio para fazer, porque é uma boa fotografia. Eu poderia fazer algumas ressalvas pequenas, poderia, mas eu acho que é uma foto que tá boa. Então não tenho que fazer pequenas ressalvas sobre algo que seria muito técnico, né? Mas essa foto ficou muito boa dela, muito bonita. O braço dela tá natural, a forma como ela cruzou os braços. Eu gostei da roupa, né? Essa parte de vestimenta, eu acho que eu contrataria uma pessoa nessa área de moda, mas eu acho que, na minha opinião, vendo uma foto assim naturalmente, é uma foto que tá bem legal. O fundo ficou com um desfoque muito interessante, né? Ok? Então, isso que eu falo para vocês, é uma joalheria, deveria ter uma coisa muito mais refinada na hora de fazer uma fotografia dessas. Agora a gente vai para a Petrobras, que é uma empresa que muitas pessoas gostariam de trabalhar. Antes de falar sobre a Petrobras, eu sei que tem essa questão de briga política. Gente, eu não vim falar de política, eu vim falar de fotografia. A minha questão aqui é, como é que estão as fotografias da Petrobras? Porque eu sei que eles têm uma boa equipe que trabalha lá dentro, mas eu não gostei muito das fotos que eles colocaram. A foto do presidente da Petrobras não tá legal.
Essa foto parece que foi feita de celular, a qualidade tá baixíssima, essa foto tá muito ruim. Também não gostei dessa gravata, acho que essa gravata não combinou muito, a qualidade tá muito ruim para uma empresa do tamanho e do porte que é a Petrobras. Você vê ali que o rosto dele tá bem amarelado, não ficou legal essa foto dele, do Jean Paul Prats. A mesma questão tá de uma outra pessoa dessa área de tecnologia, ó. A foto dele não tá com o balanço de branco correto, a gravata dele tá fora do lugar e ele tá de braços cruzados com a roupa toda amassada. Essa moça chamada Clarice, mesma coisa, balanço de branco ruim, as cores estão ruins nessa fotografia. O rosto dela tá bem oleoso, quando muda o presidente do Brasil, muda também o pessoal da Petrobras, tira uma foto aí só para mudar lá no site. E ficou assim mesmo, porque quando você vê os outros membros, você vê que foram feitas fotos com um profissional, como desse Mário, né? Apesar de não estar muito boa essa foto, mas você vê que ela é uma foto um pouco mais profissional. Não gostei também dessa foto, porque você vê reflexo lá no fundo, a gravata dele não tá também muito bem posicionada. Essa foto aqui desse Maurício parece ser uma foto profissional também, é uma foto que está mais interessante, só que a gente não tem como saber se essa foto realmente foi muito bem tirada, que eu queria aproximar, mas não dá, porque ela parece estar desfocada, pode ser uma foto antiga ou não. Essa desse Sérgio, mesma coisa das outras. Isso parece uma foto que foi feita de celular, baixa qualidade, com balanço de branco totalmente errado. Eu também não gostei da expressão facial dele, eu acho que também não estava relaxado nessa foto. Ou seja, eu acho que eles deveriam contratar uma equipe de fotografia boa para fazer essas fotos, que realmente saiba o que está fazendo, da equipe da Petrobras. Vamos ver agora as fotos dessa empresa chamada Kepler Weber. Esse é o site deles. Eu achei bem interessante as fotos que eles fizeram. São fotos muito pequenas, baixa qualidade, não tem como você ver um tamanho maior. Eu acho que só a foto do presidente ficou bem legal. As outras fotos parece que elas foram feitas por Photoshop e colocaram eles na frente do nome da empresa. Não sei, tá bem esquisita essas fotos. Como elas têm baixa qualidade, estão bem pequenininhas, não dá pra ver, mas a foto do presidente eu achei que ficou bem legal na frente do letreiro da empresa. A última foto desse diretor industrial não ficou legal com esse fundo, porque destoou todo mundo com o fundo igual e só ele que não, mas eu achei bem legal a foto do presidente, eu achei que ele tá bem relaxado, eu acho que foi uma foto bem interessante que fizeram. Essa foto desse rapaz chamado Paulo, de braços cruzados, não ficou legal, não combina. Eu já falei pra vocês, braços cruzados não é bom você fazer foto dessa forma, tá? A foto desse Bernardo, apesar de ele não tá muito bem centralizado, eu acho que ele deveria centralizar mais, ficou meio destoado o corpo dele, muito jogado pra cá. Acho que o cara tentou usar uma regra dos terços aí, poderia ter aproximado mais ou trazido ele mais para perto da câmera para aparecer melhor o rosto e o corpo dele. Então acho que a única foto que obedeceu todo esse critério foi a do presidente, que ficou bem legal, bem natural, ele sorrindo. As outras eu não achei legal, esses braços cruzados. A última com esse fundo esquisito aí, que parece que foi Photoshop. E a do Bernardo eu acho que não está muito bem centralizado, eu acho que ele está muito distante, assim como esse rapaz de cima, né, que é esse Paulo Gafisa. Bom, tem a presidente, que é essa Sheila. Mesma situação, essa fotografia dela parece que uma câmera profissional, mas tem um pequeno porém. A blusa dela tá amassada, o balanço de branco tá errado por causa do flash que foi utilizado. Ela tá com uma roupa legal, mas acho que ficou feio esse amassado. Eu acho que a blusa dela tava dobrada, desdobrou aqui para ficar reto e ficou assim. E ficou esquisito, porque não aparece a mão dela, né? Aparece o braço dela esticado sem as mãos, ou seja, fica esquisito isso. Dava para ter feito uma foto muito melhor, com uma iluminação muito melhor. Eu acho que aquele fotógrafo chegou lá na sala dela e falou: senta aí, pô, fez a foto e colocaram no site. Não ficou legal essa foto dela. O vice-presidente de negócios, chamado Luiz Fernando, braços cruzados, não ficou legal, seguiu o mesmo estilo. Botaram ele numa sala, senta aí, encosta aí na mesa, faz a foto e pronto. A iluminação tá péssima. Eu acho que isso foi usado um flash speedlight para fazer essa foto. Tá com essa sombra esquisita atrás dele. Balanço de branco provavelmente foi feito no automático. Ele fez a foto, tá meio azulado. Não foi corrigido isso na hora de editar essa fotografia. Entenda uma coisa, se você vai contratar alguém para fazer fotos na sua empresa, chegue com as pessoas e fale: olha, a gente vai fazer essas fotos, cada ensaio com cada pessoa vai durar pelo menos meia hora e a gente vai sentar, vai conversar com a pessoa, fazer ela relaxar e fazer essas fotos. Porque você vê que as pessoas param no meio do expediente para fazer essas fotos, a pessoa tá tensa, tá ali com os problemas para resolver do trabalho e acontece esse tipo de coisa. Não foram duas fotos também que ficaram muito legais, que dava para ter feito um trabalho muito
melhor. Vamos para as fotos da GM, né, que é a General Motors. Essas foram as fotos que eu achei muito legais. Eu acho que eles acertaram bastante, contrataram uma equipe boa para fazer essas fotos. Uma coisa que eu achei legal nesse site é que você pode baixar as fotos. Isso é uma coisa que acontece bastante. As empresas que não têm um banco de imagens dos próprios funcionários quando eles precisam fazer uma entrevista para um jornal, para uma revista, e aí chamam o fotógrafo lá daquele jornal, lá daquela revista para fazer as fotos. As fotos vão ser feitas horríveis e vai sair horrível lá naquela revista ou jornal. Do que você já tem um banco de imagens, você fala, olha, se você quiser você pode usar as fotos do nosso banco de imagens para a sua reportagem. Foi o que a General Motors ou Chevrolet fez, que é, já tem o banco de imagens, você pode baixar em alta resolução e usar para isso. Eu achei isso muito legal. E foi, eu acho que a única empresa que eu procurei e encontrei que fez isso. A foto desse Fábio Rua tá muito legal, mas ele tá de braços cruzados, eu cortaria o braço dele. Não achei que ficou legal. Normalmente eu faria a mesma coisa, eu cortaria os braços dele, deixaria do peito para cima. Ia ficar uma foto bem legal. Só o que matou foi esses braços cruzados dele, mas a foto tá bem legal, o lugar tá bem legal. Tem que corrigir um pouquinho esse balanço de branco, mas não tem muita coisa para fazer. Tem essa foto dele que foi feita por um profissional que também ficou muito legal, feita em estúdio. A foto tá bem iluminada, com balanço de branco correto, com fundo branco, com essa blusa azul, bem legal. Ou seja, pode usar essa foto para banco de imagens. Tem a foto do presidente, que é esse, né? Apesar de muita gente fazer essa foto com mão assim, mas tá interessante, né? Ficou uma foto bem legal, ele bem animado e tal, no seu ambiente de trabalho. Não tem muitas ressalvas para fazer. Como eu falei, eu poderia fazer algumas ressalvas de um profissional, mas tá uma foto muito legal. Acho que eles fizeram um trabalho excelente nessas fotos. Você vê essa outra foto dele dentro de uma sala, lá na General Motors, que tá bem legal também. Eu achei excelente essa foto. A foto tá bem tratada também pelo Photoshop. Só essa mão lá dentro da blusa que eu acho que ficou meio esquisito, mas tá perfeita essa foto. Não tá perfeito, mas tá muito boa. Muito excelente essa foto. Tá nota 9,5. Se não fosse por essa mão aí, mas é uma foto muito boa. Essa do Santiago com a mão dentro da blusa. O Fábio Rua também tem essa foto na frente desse carro. Eu acho que é uma Blazer. Só não achei legal aparecer a placa do carro, mas é uma foto bem legal. Aqui eu acho que braços cruzados poderia ser utilizado porque é uma coisa muito mais informal. A General Motors tem essa coisa desse carro que é uma Blazer ou é uma S10, eu não sei, que é uma coisa de potência, de força e tal, então ficou muito legal essa foto dele, mas tá um pouco forçado esses braços cruzados, mas é uma foto que tá bem interessante. O tratamento de cores dessa imagem não tá muito boa, mas são pequenas ressalvas que eu faria. E eles também já têm essa foto um pouco mais antiga, né, do presidente com alguns carros antigos da Chevrolet, que é uma foto antiga, né, que é para ser usada pelo comercial. A General Motors, a Chevrolet, foram as que tiveram as melhores fotos, na minha opinião, dessas 5 empresas que nós analisamos. Então, pessoal, para finalizar, você empresário que quer fazer um tipo de trabalho desse, contrate um bom profissional para fazer as fotos, para você não passar vergonha. Porque vai que você contrata um fotógrafo e diz, olha, faz essa posição, e o cara vai lá e está copiando o Steve Jobs. Na verdade, plagiando. Tem que usar essa palavra porque é plágio, o que andam fazendo com o trabalho desse fotógrafo. Eu sempre uso esse exemplo do Steve Jobs e também dos famosos sapatinhos. Lá nos anos 2000, teve um fotógrafo que colocou o sapato da noiva um colado no outro. E aí vários outros fotógrafos foram lá e copiaram isso. Tinha uma fotógrafa, na verdade era uma fotógrafa mulher, que ela tinha muitas ideias muito legais de fazer fotografias de casamento. E muita gente seguia ela para copiar aquelas fotos. Quando você via ela fazendo algo novo, você ia ver uma manada de fotógrafos fazendo o mesmo. E você via que esses fotógrafos apenas copiavam, eles não criavam, enquanto ela estava sempre no processo criativo muito interessante. Então a gente tem que tomar cuidado desses péssimos profissionais de você contratar para fazer as fotos dessa empresa, porque pode trazer uma imagem muito ruim. Imagina você contratar um fotógrafo para fazer uma foto que vai sair numa revista, que vai sair na imprensa, na internet. Tem essa questão que pode trazer uma mensagem errada. Então contrate um bom fotógrafo para fazer essas fotos. Para você, fotógrafo, que está começando nisso, você pode copiar tranquilamente, mas sempre busque estudar cada vez mais a área teórica. Busque estudar um pouco mais de história da arte através da pintura. Veja as pinturas do Rembrandt, veja as pinturas dos grandes pintores que retratavam pessoas. Você vai ter uma profundidade muito maior na hora de você
ter uma melhora no seu processo criativo. Pare de ver fotos no Instagram, pare de copiar outros fotógrafos, sempre busque seu trabalho exclusivo. Busque sempre o processo criativo através de algo seu e não copiado. Eu conheço fotógrafos que começaram exatamente na mesma época do que eu e até hoje têm um péssimo trabalho. Infelizmente eu preciso falar isso, que são fotógrafos que trabalham com retrato, que não sabe utilizar um flash, não sabe ter uma boa foto, não sabe ter uma boa direção dos modelos na hora de fotografá-los. Então, não sabe nem ainda utilizar exatamente uma edição de imagem. Isso me deixa assustado. Pessoa que está há anos na fotografia e não consegue fazer o básico ainda. E tem muita gente assim. Não é à toa que você vai ver aí muita gente se formando em faculdades de exatas sem saber fazer um cálculo. Isso está acontecendo. Imagina no meio da fotografia que muita gente acha que é fácil, mas não é. Então, pessoal, eu espero que essas dicas tenham ajudado você que quer fazer fotos da sua empresa, que você quer fazer fotos suas para colocar no seu currículo, no seu LinkedIn, nas suas redes sociais. Vejam os outros vídeos de imagem corporativa, porque a minha ideia, novamente eu digo, não é obrigar você a fazer nada, mas é trazer uma reflexão. Se você realmente está seguindo uma manada ou não, não siga a manada. Quando você vê muita gente fazendo a mesma coisa, não faça o mesmo. Tente ir na contramão disso, porque você não vai se arrepender. Eu espero tê-los ajudado e até o próximo vídeo.